2 Pedro capítulo 1, versículos 8, 9 e 10. Todos encontraram aí, amém? Glória a Deus. Vamos lá, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 8, 9 e 10. Pedro escreve então dizendo: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está o quê? Cego, só vendo o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados antigos. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Amém, queridos? Então, o tema de hoje trata sobre praticando as coisas simples do Evangelho. Amém? Por que esse tema? Porque é natural que todos nós, como cristãos, todos nós temos o desejo de termos experiências mais profundas em Deus, sim ou não? Quantos querem ter aqui? Nós queremos ter experiências mais profundas em Deus. Nós desejamos acessar o sobrenatural de Deus. Quantos desejam acessar o sobrenatural? Quantos aqui desejam ser assim, usado por Deus no sobrenatural? Já se deparou assim com uma situação de que você falou assim: ai, como eu gostaria de assim, sabe, de ser usado por Deus agora para intervir nessa situação. De repente alguém doente, alguém morto, não é? Uma situação assim bem difícil, e você entende que se você fosse usado por Deus de uma forma sobrenatural, aquilo seria resolvido. Todos nós desejamos, ansiamos pelas obras maiores, porque disse Jesus: se você crê em mim, obras maiores do que essas vocês farão. Desejamos também entrar na plenitude das promessas de Deus, onde as bênçãos dele transbordarão sobre nossa vida. Quantos querem viver assim? Quantos querem ter as bênçãos transbordando? Todos nós queremos. Todos nós queremos alcançar o sucesso na área que você atua. Sucesso profissional, sucesso ministerial, sucesso acadêmico, sucesso no seu empreendedorismo, no seu negócio. Todos nós ansiamos pelo sucesso, por chegar ao topo, não é? Os rapazes do esporte, do futebol, chegar na Série B, Série A, depois ser convocado para a seleção, ir para a Europa. Então, assim, todos esses sonhos, todo mundo anseia com alcançar o topo, não é? Na vida profissional, ter um negócio bombando, morar numa casa boa, num lugar bom, ter um carro bom. Todos nós desejamos. A questão é que muitas pessoas não querem investir o tempo que for necessário aprendendo a praticar as coisas simples. Elas pensam que vão sair de um patamar a outro de uma maneira assim, rápida, sem sacrifício, sem estação difícil, sem tempestades, sem dias ruins. Isso não vai acontecer, amados. Quando a pessoa não entende que tem que praticar as coisas simples, vai procurar queimar etapas. E se for queimar etapas na vida,
vai chegar uma hora que vai bater o quê? A frustração, o desânimo, porque queimando etapas também não vai chegar aonde se espera, ou pode chegar, mas não permanecer. E essa foi a razão porque a Bíblia fala sobre algumas pessoas que naufragaram na fé. Naufragaram na fé. Em 1 Timóteo ele fala sobre essas pessoas que naufragaram na fé. Pessoas que até começaram bem, começaram entusiasmadas, começaram empolgadas, começaram desejando alcançar, ir mais longe em Deus, ser usado por Deus, desejaram muitas coisas, mas não se dedicaram à prática das pequenas coisas. E a Bíblia nos adverte, lá em Cantares, quando fala sobre as raposinhas que destroem o quê? Um vinhedo. As raposas. Como essas raposas faziam? Então, os irmãos sabem que o vinhedo é uma plantação de uva. E uva dá no pé, então, tem a plantação, e eles vêm então com a madeira, não é? Criam uma estrutura de madeira para que os ramos vá todos se entrelaçando naquela madeira no alto, e ali vai produzindo as uvas. As raposas, por serem pequenas e não conseguirem chegar no alto para poder pegar as uvas, o que elas faziam? Elas iam morder no pé da árvore. E começavam a morder ali, morder. Aquilo causava um dano ao pé de uva, e as uvas começavam a cair. E a Bíblia diz assim, olha, cuidado com as raposas, que destroem o quê? Um vinhedo. E tem muitas pessoas que são destruídas na fé, tem o seu casamento destruído, tem a sua família destruída, a sua vida, a sua carreira, porque não prestam atenção à prática de que, irmãos? Das coisas simples do Evangelho. Coisa simples. Eu não sei se vocês perceberam como Deus tem direcionado essa igreja para viver algo diferente ultimamente. Passamos um mês falando sobre a eternidade, para que o nosso coração pudesse ser realinhado às prioridades corretas em Deus. Amém? E agora, a primeira palavra do mês, no primeiro dia do mês, fazendo com que a gente possa voltar ao nosso coração, olhar com mais atenção a prática das coisas simples do Evangelho. E eu quero falar sobre 3 coisas relacionadas a isso. O primeiro delas é que nós precisamos praticar as coisas simples do Evangelho de uma forma despretensiosa. Repitam comigo esta frase. Diga, precisamos praticar as coisas simples do Evangelho de uma forma despretensiosa. O que é isso, despretensiosa? É sem interesse. É você praticar as coisas simples, não como se essa prática fosse um meio para você obter algo. Estão entendendo? Como por exemplo, a questão do dízimo. Tem que praticar o dízimo visando as janelas dos céus abertas? Não. Eu tenho que praticar porque é um princípio da palavra e é uma questão de honra. Mas quando eu boto o meu coração em ter que devolver o dízimo, que se eu não devolver, as janelas dos céus não vão se abrir, isso mostra que eu estou praticando, mas com uma outra pretensão. A minha pretensão no meu coração, no fundo, não é honrar a Deus. No fundo, o que eu quero é receber o quê? As promessas relacionadas à prática desse princípio. Os irmãos estão entendendo?
Então, nós precisamos praticar essas coisas simples, mas que não seja de uma maneira pretensiosa. Ou seja, eu quero valorizar muito mais o ensino daquele princípio do que correr atrás dos benefícios que aquele princípio oferece. Os irmãos estão entendendo? Então eu quero praticar os princípios com a máxima intenção no meu coração de querer conhecer a Deus. Amém? Mas não porque eu tenho que praticar isso para ser abençoado por Deus. Olha como muda o coração. Só que as pessoas hoje estão entrando em uma vibe, usa essa linguagem, estão entrando em uma vibe, estão entrando em um sistema aonde elas estão colocando assim os resultados acima de qualquer coisa. Isso está se levando até mesmo dentro daquilo que eu falei antes, da questão da desonestidade, não é? As pessoas forjam provas, forjam notas, colam nas escolas, não é? Cola na escola, copiam trabalho na faculdade, mamografia, né? Esses trabalhos que as pessoas têm, então elas começam a tentar fazer as coisas para tentar obter o quê? Os resultados. Compram diplomas na internet para poder mostrar, não, eu tenho ensino médio para poder fazer um concurso, tudo mais. Ou seja, as pessoas então agem buscando muito mais o quê? O fim, não se atentando para se o meio é correto ou não. E essa palavra visa alinhar o nosso coração, irmãos. Amém? Quantos querem ter esse coração aqui alinhado? Então nós precisamos buscar as coisas em Deus com paciência. Buscar aprender aquilo que a palavra está ensinando. Extrair o máximo daquilo que Deus quer comunicar ao nosso coração. Porque se nós não fizermos da maneira certa, nem pela razão certa, irmãos, vamos entrar em desânimo. Sabe, eu conheço muitas pessoas que ficam assim, desanimadas. Por exemplo, elas dizem bem assim: eu dei dízimo, eu dei oferta e cadê? Minhas bênçãos não chegaram ainda, estou desanimado. Por quê? Então, olha só. Então, fez com motivação o quê? Errada. E aí, quando as coisas não acontecem no tempo, então entra em quê? Em desânimo. Mas quando fazemos da maneira certa, a Bíblia diz em Gálatas 6, creio que versículo 8 ou 9, diz bem assim, que nós temos que fazer o bem e não desanimarmos, porque ao seu tempo nós colheremos. Amém? Mas se você for fazer o bem, visando um retorno, e se esse retorno não chega, o seu coração vai ser inundado por um desânimo. E Oséias, capítulo 6, versículo 3, ele diz bem assim: esforcemo-nos por conhecer o Senhor. Amém? A gente tem que se esforçar para conhecer o Senhor. Só que as pessoas hoje, elas querem conhecer muito mais os princípios que levam a uma vida de êxito, do que propriamente conhecer o Deus dos princípios que leva a uma vida de êxito. As pessoas estão procurando hoje muito mais assim, aquilo que pode dar certo, em detrimento daquilo que é certo. E eu quero falar algumas coisas agora, dentro desse ponto, de que nós precisamos praticar as coisas do Evangelho de uma maneira despretensiosa. E eu quero clarear o seu coração. Por exemplo, nós temos que viver em santidade. Sim ou não? Sim. Mas com que propósito? Viver em santidade, sim ou não? Sim.
Mas com que propósito? Vou viver em santidade para poder operar no poder de Deus. Porque os heróis da fé, eles foram usados por Deus com grande poder, porque eram homens que andavam em santidade. Aí a pessoa então pensa o quê? Então eu tenho que andar em santidade, porque se eu não andar em santidade, Deus não vai me usar com poder. Então eu vou andar em santidade para ser usado com o poder de Deus. Isso é certo ou mais ou menos certo? Certo ou mais ou menos certo? Mais ou menos certo, não é absolutamente certo. O certo é, eu vou andar em santidade, não como um fim ou um propósito para ser usado por Deus, mas por temer a Deus. Amém? Andar em santidade por temor a Deus. Então, se a gente pensa dessa forma, o nosso coração vai mudar, irmãos. Porque eu estou nessa caminhada cristã há 26 anos. E já conheci tantas pessoas que são assim, não, eu vou pregar essa semana, eu vou pregar tal dia, eu vou pregar em tal lugar, eu vou fazer uma conferência, vou pregar assim. Então naquele período diz, não, agora eu tenho que me santificar, porque eu vou pregar. Eu tenho que me santificar, eu não posso ver algumas coisas na televisão, eu não posso fazer algumas coisas porque eu vou pregar. Ou seja, está num processo de santificação, porque quer ser usado por Deus. Mas esse processo de santificação deve ser algo contínuo na nossa vida. Amém, amados? E não com uma pretensão de querer ser usado por Deus. Amém? Agora é claro que se andarmos em santidade e em temor, com certeza vai ser usado por Deus. E eu vou falar disso no terceiro ponto. Mas o nosso coração tem que estar alinhado assim. Amém? Eu vou estar no altar, eu vou ministrar, eu vou cantar, eu faço parte do louvor da igreja. Então, porque eu faço parte do louvor de algum ministério da igreja, eu tenho que me santificar, porque eu faço parte do louvor da igreja. Então, eu não estou fazendo mais parte do louvor da igreja, eu não estou na escala hoje. Então hoje, eu posso o quê então? Hoje eu posso fazer qualquer coisa. Eu não estou na escala hoje. Então, tipo assim, quando eu boto a minha roupa do ministério, eu sou uma pessoa. Quando eu não estou no ministério, eu sou outra pessoa. Então isso mostra que a santificação está sendo com uma pretensão de ser usado por Deus. Mas nós não devemos buscar essa prática da santificação, que a santificação é algo simples, irmão, no Evangelho. Diga comigo, santificação é uma doutrina simples do Evangelho. A pessoa pensa assim, vamos falar sobre isso então. Eu faço parte de algum ministério na igreja que seja ministrando aqui, pregando. Então, porque eu faço parte de algum ministério, então eu tenho que usar uma roupa mais composta. Porque eu estou lá na frente. Então eu tenho que me vestir bem, porque eu estou lá na frente. Isso é certo ou mais ou menos certo? É certo ou mais ou menos certo? É mais ou menos certo. Bem, sim, eu tenho que me vestir bem. Está lá na frente. Tem que estar com roupa mais composta, ok. Mas então, quando não está no ministério, aí se não estiver no ministério, então, não, eu posso usar qualquer roupa. O que é bonito tem que se mostrar. Né? O que é bonito é para se ver, então, não. Seja na igreja, fora da igreja, no trabalho, na escola, a nossa conduta de santidade, que não é definida pela roupa, mas também não exclui a roupa. A santidade não se define pela roupa, mas também não exclui você se vestir de uma maneira composta e decente. Amém? Então nós olhamos para a palavra, para essas coisas simples. Só que com o passar do tempo,
Parece que as pessoas vão esquecendo essa questão da santidade, dando valor à santidade. Parece que a santidade vai ficando uma doutrina, um assunto que não se pode mais se falar na igreja. Não, irmãos. A Bíblia diz em Hebreus que sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então nós temos que andar em santidade por temor ao Senhor. Amém? E como consequência, o ministério, a vida cristã comum, ou andar no poder, qualquer outra coisa. Os irmãos entendem? Outra coisa. Temos que ter uma vida de oração e adoração, porque são os meios mais intensos de desenvolvermos a nossa comunhão com Deus. Eu, volto a dizer, 26 anos servindo a Deus, eu não conheço nenhum outro meio mais intenso da onde você possa conhecer a Deus do que através da oração e da adoração. Eu não conheço. A leitura da Bíblia é um meio pelo qual nós podemos conhecer o Senhor, mas não com a mesma intensidade quanto a oração e a adoração. A oração e a adoração é o que nos leva, digamos assim, a uma intimidade com Deus muito particular. Eu não conheço. Então você pode ler Bíblia, pode ler bons livros cristãos, mas a oração e a adoração deve ser algo que nós temos que desenvolver em nossa vida cristã. Amém, queridos? E olha, e quão bom é desenvolver isso na igreja. Porque uma pessoa que não consegue se entregar na adoração e na oração na igreja, dificilmente consegue fazer isso em casa. Porque aqui você tem vários mecanismos lhe ajudando. Você tem o instrumento, você tem as vozes, você tem a atmosfera, você está ouvindo, você está conectado. Então você tem tudo isso aqui que lhe ajuda. E em casa, não. Agora, quando a pessoa consegue se entregar bem na igreja, ela se entrega em casa com a maior facilidade. Amém, queridos? Mas para muitas pessoas, a oração é só um lugar de refúgio em tempo de angústia. Então, não está se praticando a oração com a pretensão de querer ter comunhão íntima com Deus, mas está praticando a oração como um refúgio. Tem muitas pessoas que a sua vida de oração se baseia só em pedir. Se tirar os pedidos da sua vida de oração, não sobra nada. Porque é só pedir. Não, Deus, eu quero, Deus me dê, Deus me dê, Deus me abençoe, abençoe, Deus me dê, eu quero. Então, pastor, mais uma vez, é errado então pedir as coisas a Deus em oração? Não. É certo orarmos pedindo a Deus as coisas em oração, sim ou não? Sim. Agora, a oração consiste só em oração de petição? Não. A oração é um meio pelo qual, sim, nós obtemos as coisas de Deus. É um meio pelo qual você rasga o coração, você pede, você clama, Deus responde, você pede, Ele concede, você intercede, Ele atende, você concorda, Ele está junto com você, amém? Você ora em língua, você é edificado, é tudo isso a oração. Mas a oração também é um meio pelo qual Deus obtém aquilo que Ele quer de nós. Também é um meio pelo qual Deus obtém aquilo. Então quando a gente vai orar, a gente tem que orar sem essa pretensão de só pedir. Orar com o coração aberto. Senhor, eu quero falar com o Senhor, mas também eu estou aberto para ouvir a sua voz. Eu estou aberto também.
Será que isso que eu estou pedindo é o que o Senhor quer para mim? Olha como muda. Mas às vezes a gente está só focado naquilo que você quer. Eu quero, é isso que eu quero. Deus, eu quero. Então, a nossa oração e adoração deve ser com o propósito, amados, de querer conhecê-lo mais. Amém? Querer se entregar mais para Ele. E há lugar para pedir. Sim, você pode pedir. Há ocasiões em que você não vai nem pedir, em que o seu coração está tão diante de Deus que não cabe nem palavras. Aleluia. Antes que você fale, o seu pensamento já está diante dele, já sabe o que você pediu, já sabe o que você quer e já resolveu a questão. Amém? Então diga comigo, a oração e a adoração são duas coisas simples do Evangelho. Peixe nada, a ave voa e o crente ora, irmãos. Um crente que não tem uma vida de oração está caminhando para o fracasso espiritual. Não tem outra. O fracasso. Um crente que não se separa para adorar a Deus está caminhando para o fracasso espiritual. Não tem como subsistir. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, quando ele fala assim, o meu povo, 14, se chama pelo meu nome, orar, converter os seus maus caminhos, quando ele fala de tudo aquilo, separei essa casa, consagrei, agora, a partir de agora em diante, os meus ouvidos estarão atentos, o meu coração inclinado para tudo que vocês pedirem nessa casa. Antes de tudo isso, Deus diz bem assim, vem cá. E se eu fechar os céus, vocês vão continuar me adorando? Estão entendendo, irmãos? Porque adorar a Deus, quando tudo vai bem, é relativamente o quê? Fácil. Mas adorá-lo nos dias difíceis, como Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira falhe, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É isso que reflete um cristão pronto, como Daniel na cova dos leões, como Sadraque, Mesaque e Abidinego na fornalha, como Moisés diante do Mar Vermelho, como Josafá com aquela multidão pressionando ele. No entanto, todos eles mantiveram uma posição de oração e adoração a Deus. Eu quero dizer com isso, pastor, trazer à igreja a palavra da fé, a prática das coisas simples, irmãos. Trazer a prática do jejum, a prática da oração em família, a prática da adoração em família. Separar o nosso tempo, parar o nosso tempo para praticar aquilo que é simples, mas que é de grande valor para a nossa caminhada cristã. Quantos querem? Amém? Segundo, se não praticarmos as coisas simples do Evangelho, nós não vamos conseguir avançar para as coisas maiores, para o mover do sobrenatural, para o topo do sucesso, nem para as grandes realizações, se ficarmos tropeçando nas coisas simples. João 14:12 disse Jesus, se você crê em mim, obras maiores do que essa você vai fazer. Vai fazer. Agora, por que muitas vezes nós não entramos nesse patamar das obras maiores? Porque tropeçamos nas coisas pequenas. Tropeçamos nas coisas pequenas. Agora eu pergunto, Jesus, ele dava valor às coisas pequenas? Simples, sim ou não? Sim. Por exemplo,
o batismo nas águas. Simples. Em Mateus 3, diz a Bíblia que João Batista está fazendo o quê? Batizando as pessoas em Rio Jordão. Quem aparece até ele? Jesus. 30 anos de idade. Fala, João, eu vim para ser batizado também. O que João diz? Não, de jeito nenhum. Eu batizar o Senhor? Não. Batizar não. O Senhor é quem deve me batizar? Jesus fala para ele, não, João, eu vim para ser batizado por você. Eu preciso fazer isso para cumprir com toda a justiça, João. Ou seja, o maior, que era Jesus, sendo batizado por quem? Por João, que era o maior ou menor do que Jesus? Em autoridade? Menor. Mas para Jesus, algo tão simples que era o batismo, ele colocou num patamar de grande importância. Não, eu vou praticar, eu quero fazer aquilo que é correto. Pronto. Agora vem os fariseus. Lucas 6:36 está registrado bem assim. E os fariseus rejeitaram os propósitos de Deus, a não ser batizado por João Batista. Olha, os fariseus rejeitaram os planos de Deus, porque se recusaram a não ser batizado a ser batizado por quem? Por João. Diz, não. Eu não creio no seu batismo não, João. Pronto, por não ser batizado, acabou perdendo o grande plano de Deus para a vida deles. Os irmãos entendem? Diga comigo, valorizando e colocando em patamar de muita importância, coisa simples. Amém? Batismo, algo simples. E às vezes tem crente velho na igreja que tropeça no batismo. Não, batizado não estou preparado, não, batizar agora não. E por tropeçar nessa questão, acaba não avançando em outras. Filipe, o evangelista da Bíblia, está pregando em Atos capítulo 8, versículo 4, em uma cidade chamada Samaria. Houve a perseguição da igreja, Filipe foi empurrado para Samaria, na perseguição, e de repente começa a pregar a palavra em Samaria. E a Bíblia diz bem assim, e Deus, esse Filipe, que em Atos capítulo 6 tinha acabado de ser eleito diácono da igreja. Esse mesmo Filipe, que era um diácono na igreja, diga comigo, valorizando e praticando as coisas simples. Já pensou se esse Filipe, quando foi escolhido 7 homens para a diaconia, tivesse dito, eu ser diácono? Não, esse é meu chamado é ser evangelista. Eu, negócio de diácono, ficar carregando bandeja de ceia, servir negócio para as viúvas, tá pelejando com gente. Não, meu negócio é pregar para multidões. E a gente ouve muito isso. Você vai ser pregador de multidões, mas não quer carregar a bandeja da ceia. Você vai ser pregador de multidões, mas não quer montar a cantina com o pastor Jair. Eu vou pregar para multidões, mas não quer pregar para as crianças.
Eu vou para as nações, mas não quer servir como voluntário aqui na porta da igreja. Felipe aceitou o diaconato, praticando algo simples. Eu vou servir, o que eu quero é servir. O que eu quero é isso. Pronto. Então, se ele tivesse servindo com uma pretensão, não teria chegado lá. Mas ele foi servir de uma maneira despretensiosa, irmãos. Amém? Não, eu quero servir a Deus. Aí, a perseguição na igreja, e foram perseguir os mais cheios do Espírito, então, né? Aí persegue, Filipe vai para Samaria, Atos 8:4, diz que em Samaria, Felipe começa a pregar a palavra, e olha o que acontece agora. Os milagres acontecem. Ele está pregando e os milagres acontecendo através da vida dele. E as multidões chegando, e Filipe pregando para as multidões, e milagres e mais milagres. Aí diz a Bíblia que houve uma grande alegria em Samaria. Como é que você acha, irmãos, que estava o ibope de Filipe em Samaria? Baixo ou alto? Alto. Se tivesse esse negócio de hashtag, era o topo do hashtag naqueles dias. Está lá, no topo, Filipe em Samaria. Pá, detonando. Fazendo, sendo usado por Deus. Aí chega, o Senhor fala para ele: saia daqui e vá para o deserto agora. Não, não é Deus não, está repreendido, em nome de Jesus, não. Como? Sair do ápice do poder para ir para um deserto? Fazer o que lá? Não, é a voz do diabo. Mas quando você tem um coração que pratica as coisas simples, que protege o coração da fama, que protege o coração do oba-oba, que protege o coração das pessoas, que o coração permanece sensível a Deus, você faz o quê? Obedece. Uma direção simples, vai para o deserto. Agora está Filipe no deserto, orando, aí aparece um cara numa carruagem, um etíope. Filipe não foi a cavalo, foi andando. E ele então encosta na carruagem e pergunta para o homem: o que você lê? O homem fala: eu leio o profeta Isaías. E ele fala: você entende o que você lê? E ele diz: não, se ninguém me explicar, não tenho como ler, não tenho como entender. Aí tá bom, então sobe aqui. Aí Filipe sobe na carruagem e começa a pregar a palavra para aquele homem, para aquele etíope. Vai pregando a palavra para ele, vai pregando. Chega a um ponto que o homem diz: rapaz, estou convencido, que poder de Deus, eu quero na minha vida, eu quero salvação. Olha só, ali tem um pouco de água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse: você crê? Ele falou: creio. Para a carruagem então, leva o homem até aquela fonte com água e batiza aquele rapaz. Agora, quando ele batiza aquele rapaz, creio, é assim, confesso Jesus, confesso. Quando levanta o etíope, a Bíblia diz que Filipe desapareceu da frente dele, sumiu. Janival, sumiu. Evaporou, sumiu. Aí diz a Bíblia: e ele apareceu em outro lugar chamado Azoto. Distância. Da onde ele desapareceu, para onde ele apareceu? 16.500 quilômetros. Se fosse de avião, 20 horas de voo. Você sabe o que é você ser? Isso na Bíblia chama de ser transladado. Foi transladado em uma velocidade maior do que de um avião, de um caça americano que rouba barreira de som. Ele foi transportado 16.500 quilômetros. Aparece nesse lugar, nessa outra cidade chamada Azoto.
começa a pregar ali a palavra e vai pregando de uma cidade em outra, até que ele se estabelece em uma cidade chamada Cesareia. Ali ele casa, constitui uma família e tem 4 filhas, que se tornam mulheres de Deus. Mas, levado de um ponto a outro no sobrenatural, praticando coisas simples, pregando o evangelho para apenas uma pessoa, deixando a multidão para ir pregar para um. Diga comigo, eu quero voltar à prática das coisas simples. Mas como as pessoas estão fazendo hoje? Elas querem topo, é o poder, é o sobrenatural. Irmãos, essas pessoas aqui, como Filipe e os apóstolos, eu acabei de ler ontem o livro de Atos, foram pessoas que foram levados, entre aspas, do natural para o sobrenatural, sem nem perceber. Sem nem perceber, assim, de que houve um romper agora que eu entrei no sobrenatural. Eles foram praticando as coisas simples, e quando se aperceberam, já estavam operando no sobrenatural. Atos 3 diz que Pedro e João foram ao templo à hora 9, 3 horas da tarde. No templo. Eu creio que eles não foram ao templo com a pretensão de ministrar milagre para as pessoas. Mas quando eles vão entrando no templo, se deparam com o quê? Com um paralítico, que já tinha mais de 40 anos de idade, e paralítico desde a infância. Então era um homem que costumeiramente era colocado na porta do templo para pedir esmola. Agora eu fico olhando a simplicidade de Pedro e João. Vão caminhando, se depara com o homem olha para eles dois, o paralítico, não olhou para eles pedindo o poder de Deus, pediu o que para eles? Esmola. E você pode me dar uma esmola? E Pedro e João falam bem assim: não temos prata, nem ouro. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aí diz a Bíblia que eles pegaram o homem, levantaram, e os joelhos do homem se firmaram, os tornozelos se firmaram, e o homem pôde então voltar a andar, e entrou do templo correndo e glorificando a Deus. E deste dia em diante, a vida deles não foi mais a mesma. Aí já passaram a operar num poder tão grande, que a Bíblia diz que quando eles estavam caminhando pelas ruas, as pessoas traziam os doentes e colocavam na rua para que ao menos a sombra de Pedro se projetasse sobre eles. Olha só, irmãos. Entraram no sobrenatural, mas não teve uma chave assim, digamos, a chave do sucesso, a chave do sobrenatural. Não, irmãos, foi praticando coisas simples, irmãos, simples. As pessoas hoje às vezes até se ofendem. Depois a gente pergunta: não foi para a igreja, não apareceu na igreja ontem? Assim não, né? É assim hoje, né? Não é mais assim, é assim. Tá no zap, né? Oi, amado, senti sua falta, não veio ontem. Ai, pastor, eu estava tão doente. Eu fico pensando assim: eu estava doente, mas a igreja não é um lugar de milagres? Não acha que as pessoas estão na hora de pensar assim? Não, peraí, sim, eu estou doente, mas
eu não estou num estado que eu estou morrendo, que eu não tenho condições de andar, de subir aquelas escadas, nem que alguém me carregue. Não, eu estou numa condição que eu posso ser levado, mas eu creio que se eu chegar naquele lugar, começar a orar, adorar a Deus, as pessoas orarem por mim, eu vou receber o meu milagre naquele lugar. Eu estava se acomodando. Ah, não, eu estava tão dodói. Eu pergunto, aí hoje não foi trabalhar, não foi? Não, eu fui trabalhar, hoje deu para ir trabalhar já. Deixando de praticar coisa o que, irmãos? Simples. 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 A Bíblia fala sobre congregar. A Bíblia diz que Jesus, de costume, estava no templo. A Bíblia diz que os apóstolos estavam na casa e no templo. Eles estavam em um ou em outro lugar, sempre cultuando, sempre reunidos, sempre orando, sempre buscando. Mas as pessoas estão perdendo isso hoje. Chega terça-feira, prefere ficar em casa. Chega quinta-feira, prefere ficar em casa. Fazendo o quê? Vendo uma televisãozinha para variar, né? Fazendo o quê? Na internet. Ah, pastor, é porque você não sabe das minhas dificuldades. E eu digo para você, você não conhece o Deus que você tem, que você serve. Você não conhece o Deus que faz milagres. Porque se você de fato conhecer o Deus que faz milagres, nada vai ser impedimento para você servir a Deus, para você adorar, para você cultuar a Deus, para você ministrar ao Senhor. Porque quanto mais a gente está nessas situações, passando por doença, passando por enfermidade, eu tenho que buscar a Deus, irmãos, para romper a doença, para romper a enfermidade, para sair da minha vida esse mal. Amém? Eu quero orar com os irmãos. Ore aqui na igreja. Fala, eu cheguei aqui hoje, eu estou assim, eu estou com febre, eu estou assim hoje, eu não estou bem, mas ore. E a Bíblia diz que a oração da fé cura o doente, irmãos. Cura o doente. Então não é que o poder de Deus sumiu da igreja, não. As pessoas fervorosas que sumiram da igreja. As pessoas sedentas que estão sumindo da igreja. As pessoas que não têm fome estão sumindo da igreja. Mas um coração sedento, um coração faminto, busca Deus, irmãos. Busca Deus, irmãos. Não importa a situação, não importa a dor, não importa a causa. Claro que eu estou falando que há situações, não estou aqui sendo extremista, não. Há situações de doença que a gente não tem condições realmente, não. Ok. Mas às vezes, as pessoas usam da doença para dar desculpa. Simplesmente isso. Aí cai na questão da falta de honestidade. Maqueiam com a mentira. E isso, ao invés de somar para receber um milagre, soma para continuar debaixo de uma cadeia de doença e de enfermidade. Jesus disse: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós temos um testemunho de uma irmã, ela está aqui hoje, a irmã Giovana. Vem cá, por favor, querida. Algo aconteceu, simples, na vida dela, em uma noite simples aqui de quinta-feira na igreja. Quinta-feira. Culto de ministração do Espírito Santo. A irmã veio para o culto. De repente, no meio do culto. Aqui, filha, está pronto já isso aqui? Convidei a Giovana para a gente passar esse testemunho.
Eu vou ler aqui rapidamente, aí se ela quiser falar alguma coisa, ela fala no final. Nós estávamos aqui numa quinta-feira. Nós demos cultos, né? Domingo, terça e quinta. Domingo de celebração, que nós estamos aqui hoje. Terça de ensino, quinta de ministração no fogo do Espírito Santo. Então, dia de quinta-feira nós estamos aqui adorando, ministrando ao Senhor, impondo as mãos sobre os enfermos. E nós estávamos aqui todos reunidos orando, e alguns começaram a impor as mãos e ministrar sobre outros, e eu fui orando por algumas pessoas e cheguei até nela e orei. E foi quando ela veio me contar agora quinta-feira sobre o que tinha acontecido. Ela escreveu aqui que a partir do mês de outubro do ano passado, os sintomas que ela estava sentindo era da menopausa, e eles foram piorando. Ela não foi votar no primeiro turno da eleição porque estava acamada, e ela estava com problemas do fluxo sanguíneo, né, do ciclo menstrual desregulado, muitas dores de cabeça, cólica, dores nas pernas. Ela se sentia muito debilitada, e de agosto até outubro ela teve 4 ciclos, né? E aí quando tem quase um ano que ela estava com esses sintomas, e ela disse para mim quinta-feira: pastora, eu fui curada, eu estou curada. Ela tinha forte sangramento com esses sintomas, né? E em julho ela ficou muito debilitada, além de muito sangramento, muita cólica e dores nas pernas, enxaqueca. E teve um dia que ela ficou muito angustiada. Nós estávamos no carro, eu e o pastor, e a Giovaneide, que é a irmã dela, ligou para mim, e sem saber o que fazer. E aí eu passei para Jair o telefone, né? E ela estava descontrolada emocionalmente, ela estava chorando muito. E ela foi para a casa da irmã, da Giovaneide, e lá a Giovaneide, a Sheila, né? A Sheila começou a orar por ela. E aí foi quando o pastor, ele ligou para Lucila e pediu, porque como a gente estava distante, Lucila estaria mais perto para dar uma ajuda, e Lucila foi lá. E nesse momento que Lucila orou, tal, o pastor pediu para falar com ela, só que ela estava chorando tanto que ela não conseguia falar com o pastor. E alguns dias depois, não sei quantos dias depois, ela veio na quinta-feira, né, para nosso culto. E quando a gente estava orando, ela colocou aqui que eu fui e coloquei as mãos sobre ela. Interessante assim, que eu sabia da crise que ela tinha passado, que ela tinha chorado e foi feita a oração, mas eu não sabia do problema que ela tinha. E quando eu estava orando por ela, eu botei a mão na cabeça dela, ou na barriga dela, no ventre dela. E eu disse assim: seja liberta de todo esse mal. Eu não sabia o que é que ela tinha. E nós oramos por ela. E eu lembro que eu contei depois até para o meu esposo. Eu contei a ele no dia que orei por ela ali, que a unção veio muito forte naquele momento, não foi? Foi poderosa a unção que veio sobre nós. E eu comecei a pular com ela, né? A gente começou a pular. E o que vinha no meu coração era dizendo assim: unção de alegria, unção de alegria. E eu comecei a ministrar sobre ela: receba a unção de alegria. Ela começou a rir no Espírito, a falar no Espírito, de tal forma que ela se entregou, né? Foi algo tão maravilhoso. Ela se ajoelhou e ela ria, ela estava sorrindo. E aí foi quando ela sentiu que ela foi curada, né? E dias depois, além disso, Deus abriu uma porta de emprego para ela. 2 semanas depois. E ela começou a trabalhar. E quando ela foi trabalhar, o ciclo dela veio, né? E ele veio normal, sem sintomas nenhum. Ela foi os dias normais, ela foi curada completamente. Ela está trabalhando. Ela diz aqui que Deus é maravilhoso.
Ela também disse aqui que aprendeu na palavra da fé como orar, ter intimidade com Deus e ser sincera nas minhas palavras, porque Deus conhece, sabe, antes mesmo de falarmos, antes mesmo de pedirmos, e Ele sabe o momento certo de responder às nossas petições. Amém? Queridos, eu sei que em todos os momentos nós podemos receber coisas grandiosas de Deus, mas eu quero incentivar vocês a participarem dos nossos cultos, não somente do domingo, da terça, mas da quinta também. É um culto de uma dinâmica bem diferenciada e eu creio que você vai ser grandemente abençoado. Amém? Não que você não esteja sendo, mas você vai ser muito bom experimentar algo sobrenatural de Deus, o mais que Deus tem para nós. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Então, irmãos, receber o milagre praticando algo simples. Praticando o quê? Congregar. Congregar. Eu vou servir, eu vou congregar, vou me alimentar. Então, eu finalizo essa ministração com esse tema de hoje, dizendo uma frase que não é minha. É do evangelista Reinhard Bonk. Ele diz bem assim: o evangelho não é uma corrida de velocidade, e sim de perseverança. O evangelho não é uma corrida de velocidade, e sim de perseverança. Perseverando, praticando as coisas simples do evangelho. Se você tem corrido muito e deixado de lado essas coisas simples que eu falei, reveja a sua vida hoje e volte ao primeiro amor. Volte à oração, volte à adoração, volte a buscar a Deus, volte a congregar com mais fervor, volte a servir com mais alegria, volte a evangelizar, a testemunhar do evangelho no seu trabalho, volte a sua fidelidade a Deus, volte a santificar, volte o temor, volte a obediência, volte a prática das primeiras coisas. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.